encontramos o notável trabalho de Joseph Banks Hine, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Trabalho desenvolvido entre 1927 e 1930. Às expensas de verbas governamentais e de instituições que investiram na sua pesquisa. Ele queria investigar a realidade da mente independente do cérebro, a capacidade da mente humana, fenômenos que ele então buscava decifrar com todos os recursos de uma pesquisa científica moderna. A telepatia, a capacidade que tem a mente humana de ler a outra mente humana. Essas pesquisas ele fez com êxito. Realizou pesquisas com as quais demonstrou que a mente humana é capaz de captar registros de coisas que estão ocultas, vedadas, lacradas. E então, as suas investigações de criptomnésia, coisas que estão na cripta, vedadas, fechadas, documentos em cofres de aço que ele conseguia ler, ou que seus sujeitos conseguiam ler, cartas lacradas que seus sujeitos conseguiam ler, mensagens enviadas de indivíduos nos submarinos em profundidade, mandadas para os sensitivos nos seus gabinetes de pesquisa, com controle no submarino e controle cá em terra, e depois checadas as mensagens enviadas e as mensagens captadas. Tudo isso ele demonstrou. Não estava sozinho. Hine trabalhou com uma equipe de cientistas da primeira nomeada, a começar de sua esposa, a bióloga, a doutora Louise Hine, e variados químicos, físicos, biólogos, engenheiros, eletrônicos. A pesquisa foi concluída com sucesso, porque ao longo de seus exames, de suas investigações, ele se deu conta da existência da alma. E quando ele escreveu os canais ocultos da alma, ou do espírito, ele não pôde assinar o livro. O projeto não permitiu que ele assinasse um livro daquele. Sua esposa assinou o livro, o único livro assinado por Louise Hine, traduzido ao português como Canais Ocultos da Mente. É muito interessante verificar o preconceito acadêmico. Ele, o patriarca da pesquisa, o líder da pesquisa, não foi autorizado a assinar o livro. Canais Ocultos da Mente. Há edições portuguesas do Brasil, Canais Ocultos do Espírito. Tive acesso a esses livros. Era um pesquisador espírita, pelo que lemos. Dava-nos toda a mostra disso. Mas a ciência formal não abraçou as conclusões de Hine. Foram esses trabalhos de Joseph Hine
que nos deram ensejo de conhecer a parapsicologia. A parapsicologia nasce nos trabalhos de Heine. Embora esse termo já tivesse sido usado anteriormente, no século XIX, por Max Dessoir, mas é com Heine que ele é academicamente desenvolvido, sustentado, demonstrado. Nem a Universidade de Duke, onde foi feita a pesquisa, chancelou o trabalho do pesquisador. Mais científico do que aquilo, era difícil. Então nós estamos diante de um trabalho científico, a criação da parapsicologia, que durante décadas dominou o mundo, extra ciência, embora fosse um trabalho científico. Parapsicólogos de todos os lugares se reuniram, elaboraram teses, publicaram trabalhos, mas a ciência formal não abraçou a parapsicologia de Heine. Em 1953, tem lugar na cidade de Utrecht, na Holanda, o primeiro Congresso Mundial de Estudiosos do Psiquismo. Primeiro Congresso Mundial de Parapsicologia. Para que se pudesse formatar o pensamento parapsicológico então vigente, então vigorante. Anos depois de Heine. Porque em cada país se chamava os fenômenos de forma diferente. Precisava se dar uma uniformidade para que se tornasse uma ciência. Então se reuniram os pesquisadores do mundo inteiro em torno das questões da mente e da parapsicologia. Entenderam que não poderiam chamar os fenômenos através de nomes que dessem ensejo ao inconsciente da pessoa a trabalhar. Nada que falasse de alma, de espírito, de céu, de anjo, nenhuma palavra que mexesse na psicologia religiosa das pessoas e as fizesse associar com questões de fé. Nada. Propunha o Congresso que a nomenclatura da parapsicologia fosse fria, emocionalmente fria. E entenderam que ela deveria ser estabelecida por meio de letras gregas. Todos os fenômenos mentais, então, seriam chamados de fenômenos psi, a letra grega psi, por causa de psiquismo, de psique. Então a letra psi deveria ser a letra que antecipasse todos os tipos de fenômenos psíquicos. E de acordo com a sua característica, esses fenômenos receberiam uma segunda letra. Todos os fenômenos da mente objetivos, os fenômenos parapsicológicos, em que houvesse movimento de corpos vistos, sons, ruídos audíveis, odores perceptíveis, tudo que fosse parte do mundo objetivo, todos os fenômenos objetivos, depois da letra psi, receberiam a letra K, ou capa,
conforme a chamamos no grego, e agora também na nova ortografia do português, que vai entrar em vigor. K ou capa. Psicapa, então, eram fenômenos psíquicos objetivos. Todos os fenômenos psicapa, que em português passaram a ser todos os fenômenos PK. PK. Porque a palavra psi começa com a letra P. PSI. E em português ficaram fenômenos PK. Eram fenômenos objetivos. Todos provocados pela mente humana. A mente humana é capaz de mover objetos, como aquelas experiências que lemos, que soubemos, ocorridas na antiga Cortina de Ferro, publicadas num livro de Leila Ostrander. Pesquisas psíquicas além da Cortina de Ferro. Com Nina Kulagna, que com seu poder mental deslocava os objetos sobre a mesa, com a força do pensamento, e depois os físicos mediam a distância percorrida pelos objetos, mediam a massa que ela houvera perdido durante aquele esforço mental, e chegaram a concluir que a energia que ela havia gasto ou aplicado para deslocar o objeto correspondia à energia que o objeto precisara para fazer o deslocamento que fez. Pesquisa científica. Fenômenos psicapa, produzidos pela mente humana, fenômenos objetivos. Mas os fenômenos de ordem subjetiva, aqueles fenômenos que ocorriam na mente da pessoa, que ninguém podia escutar, nem ver, nem cheirar, alguém que estivesse captando o pensamento de outro telepaticamente, ninguém sabe, só se eu disser. Alguém que esteja vendo algo do mundo paranormal, só diz se quiser. Então, o público só fica sabendo se o sensitivo disser. São fenômenos ocultos, fenômenos subjetivos, fenômenos que ocorrem dentro da mente da pessoa, e só se fica sabendo se a pessoa disser. A esses, a parapsicologia chamou de fenômenos psi, todos eles eram gama. Fenômenos gama, ou PG em português. Fenômenos psíquicos ocultos eram psi-gama. Mas os pesquisadores se deram conta, ordem PK, objetivos, quanto de ordem PG, fenômenos gama, subjetivos, que pelas dados por pessoas vivas, fenômenos que traziam informações só conhecidas por pessoas mortas. E essas pessoas mortas davam detalhes que ninguém vivo sabia, só o morto. A corrente americana da parapsicologia entendeu que havia fenômenos tanto objetivos quanto subjetivos que não eram produzidos pela mente humana, mas supostamente por alguém falecido. Eles colocavam esse supostamente. Havia possibilidade de que fosse alguém falecido o autor do fenômeno. E por isso criou uma nova nomenclatura para esse tipo de fenômenos, no qual se pressupunha a intervenção de mortos. Fenômenos psi, continuavam psi.
teta. Porque teta é a letra grega que inicia em grego a palavra thanatos. E no grego, thanatos é morte. Fenômeno psi, teta. Eram fenômenos nos quais se admitia a intervenção de mortos. Então, houve a distinção entre fenômenos parapsicológicos, fenômenos produzidos pela mente humana, e fenômeno psiteta, que embora estivesse na chave dos parapsicológicos, tinha um quê que o distinguia dos parapsicológicos propriamente ditos. Os fenômenos psiteta pressupunham a intervenção de almas defuntas, como chamava Gabriel Delane em seus estudos aos mortos, almas defuntas. Então, depois disso, nós passamos a comparar os estudos parapsicológicos aos estudos espíritas e ficamos surpreendidos, porque em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec estabelece a existência de fenômenos anímicos, demonstrando que a alma do médium pode se manifestar e falar como se fosse uma outra criatura, exteriorizando elementos de reencarnações passadas ou desta mesma, que podem ser confundidos ou que podiam ser confundidos com uma mensagem de um ser desencarnado. Então, Allan Kardec, ao distinguir e definir fenômenos anímicos produzidos pela alma do médium, produzidos pela mente do médium, ele situa o fenômeno parapsicológico. Todo fenômeno parapsicológico é aquele produzido pela mente humana, pelo encarnado. E Allan Kardec estabelece a distinção entre os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos, os psi-teta da parapsicologia. De uma forma ou de outra, os homens chegaram às conclusões que eram do Espiritismo, com a diferença nomenclatural. Eram só os nomes diferentes. Não é para nós espíritas nenhum mistério falar-se que o encarnado pode dar manifestações de si mesmo. Não é problema para os espíritas entender que há transes anímicos. É o Livro dos Médiuns que nos fala isto. E Allan Kardec, na sua lucidez, estabelece que os críticos ou os inimigos do Espiritismo erram apenas por uma questão. É que eles absolutizam aquilo que é relativo. O fato de nós dizermos que a mente do encarnado pode transmitir mensagens anímicas, não significa dizer que não existam mensagens mediúnicas, que todas serão anímicas. Então, uma coisa que é um fato, mas que não é um fato universal, não é um fato absoluto, é um fato. Na cadeia dos contatos psíquicos, há contatos feitos pela própria mente do sujeito, do médium, e há contatos que, através da mente do médium, são feitos por seres de outra dimensão.
Kardec identifica que o único erro dos nossos adversários é absolutizar o que é relativo. Nós já acreditamos, temos convicção de que há fenômenos produzidos pela alma do médium, anímicos. Produzidos pela alma, ânima, anímico. E há outros produzidos pelo desencarnado, que nos faz de veículo às suas realizações. Esses são mediúnicos, porque é através do médium que eles ocorrem. Logo, aqueles que imaginavam, como eu ouvi muita gente à época, que a parapsicologia iria matar na raiz o espiritismo, não conhecia o espiritismo. A parapsicologia só veio confirmar as teses do espiritismo. Possivelmente, essa audácia de Joseph Benckenheim seria uma das responsáveis pela não aceitação da parapsicologia por parte da ciência formal. Mas há um nome que não fiz constar aqui e que vale a pena ser levantado. É o nome